As crianças podem ajudar a diminuir o número de mortes por enfarte. A convicção é do cardiologista Miguel Santos, que sublinha a importância de ensinar os mais pequenos a identificarem os sinais e a saberem pedir ajuda. O enfarte agudo do miocárdio pode ocorrer sobretudo acima dos 40 anos, mas são cada vez mais os casos em pessoas mais novas e uma rápida intervenção pode ser determinante. Foi a pensar nisso que a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular lançou uma campanha nacional de consciencialização para o enfarte agudo do miocárdio. E agora que estamos no mês do coração, o cardiologista Miguel Santos, um dos embaixadores da campanha Cada Segundo Conta, fala-nos da importância de passar a mensagem também às crianças e revela-nos os sinais a que todos devemos estar atentos. É muito importante que toda a gente saiba que dor no peito, acompanhada de suores, de sensação de necessidade de vomitar e de falta de ar, que são sintomas de infarto. Já se fizeram vários inquéritos à população portuguesa e há muitas pessoas que não identificam isto como sendo sinais de infarto. Associam a algo que comeram, a indisposição, e mesmo as que associam a que isto possam ser sinais de infarto, muitas vezes as pessoas respondem que eu esperaria que passasse, ou talvez fosse uma urgência, mas tudo isso está errado. Portanto, ir pelos seus próprios meios a uma urgência hospitalar é uma má opção, porque a pessoa tanto pode ir a um hospital onde não recebe o tratamento adequado, nem todos têm essas condições, como demora o dobro do tempo a ser tratado, caso ligue o 112. E qual é que é então a importância de ensinar às crianças estes sinais? Como em tudo, algo que se aprende na infância perdura, não é? Nós aprendemos, a minha filha mais nova tem 5 anos e vamos no trânsito e ela indica-me todos os semáforos, o que é que querem dizer todos os sinais de trânsito, e ela não gostava de saber tantos sinais de trânsito, mas se soubesse quais são os sinais de infarto, poderia um dia que esteja com os avós a tomar em conta, ou mesmo com os pais, a perceber que este familiar pode estar a ter um infarto e eu devo ligar para o 112, e também, se na escola derem esse trabalho de casa à criança, que é ensinar a 10 pessoas quais são os sinais de infarto, imagino o impacto que isso não teria. Então, uma criança saber que dor no peito, falta de ar, suores são sinais de infarto e que se deve ligar 112 é uma grande mais-valia. Acha que é possível ensiná-las? Sim, que é possível ensinar tudo às crianças. Sabe-se que a passagem de informação das crianças para os adultos sobre temas de saúde é possível, é eficaz. Quantas e quantas vezes ao jantar com as nossas crianças não temos essa surpresa de eles nos surpreenderem a indicar o que é que devemos fazer ou não fazer, comer ou não comer, não fumar, pronto. Portanto, é seguramente muito eficaz, tanto ensiná-las a detectar sinais de infarto, como depois a saber o que fazer quando identificam esses sinais em alguma pessoa e que é ligar o 112. Como fazer a ligação para o número de emergência, o que esperar e o que dizer, são informações que é preciso passar às crianças. Afinal, sublinha o cardiologista Miguel Santos, há vários casos de infarto em pessoas com a idade dos pais. É um facto. Eu, por exemplo, tenho 38 anos e, sendo cardiologista, já tratei muitas pessoas mais novas do que eu. E ainda por cima tivemos agora recentemente um caso de um desportista muito famoso que teve um infarto e, portanto, ninguém está livre disso. Os infartos acontecem em pessoas também novas, mas o risco começa a aumentar sobretudo a partir dos 40 anos e, por exemplo, está recomendado que quem vai começar a fazer ginásio apenas aos 40 anos deve fazer uma prova de esforço antes de começar, de tal forma esse risco existe. As doenças cardiovasculares, o infarto e o AVC em Portugal são a principal causa de morte, portanto devemos fazer tudo para o evitar. Não se deve começar a trabalhar, a prevenir só aos 40 anos, porque o mal que podemos estar a fazer com o tabaco, com a tensão que não é tratada, com o colesterol que não é tratado, com a falta de exercício regular, com a diabetes que não está controlada, é todo um mal crescente que nós estamos a fazer. E o aumento da prevalência de idades mais jovens é precisamente devido a esses fatores? Seguramente que o stress profissional, a alimentação que é cada vez
que estamos a perder o hábito da alimentação mediterrânica e começamos a adotar uma alimentação típica dos Estados Unidos, não é? Aquela alimentação que se chama de fast food, tudo isso aumenta o risco de infarto. Falou do caso de Iker Casillas, é um desportista jovem ainda, portanto pode acontecer a qualquer pessoa. Sim, há alguns fatores de risco que têm a ver com o nosso estilo de vida, como por exemplo o tabagismo ou a falta do exercício físico, a obesidade, mas há outros das quais a pessoa não pode fugir. Por exemplo, a hipertensão consegue-se controlar, mas se não for controlada, ela pode surgir em idades jovens. Em Portugal, em cada 10 portugueses, 4 têm hipertensão. Outro fator de risco é o colesterol alto. E em Portugal, em cada 10, 3 pessoas têm o colesterol alto. E isso tem uma componente genética muito forte e, portanto, também deve ser despistado regularmente a partir dos 20 anos, como estão os níveis de colesterol. Neste caso, um desportista que terá tudo isso controlado, não é? Tem acompanhamento médico, como é que acontece? Um desportista pode ter tudo vigiado, mas não implica que tenha tudo controlado, porque só o desporto não é suficiente para controlar o colesterol se ele for em níveis muito, muito altos, por exemplo. Será mais difícil que um desportista tenha, por exemplo, diabetes, mas a diabetes também afeta 15% dos portugueses, portanto, também é um fator de risco muito importante e que se deve ir vigiando, sobretudo as pessoas que têm excesso de peso, assim, a barriguinha um bocadinho mais aumentada, estão em risco para terem diabetes. Portanto, não ficou espantado por ter acontecido com um desportista jovem? Bem espantados ficámos todos, mas não acho que não chocou nenhum cardiologista. Começámos esta conversa falando a propósito da capacidade de influência dos mais novos, das crianças. Eles, tendo estes conhecimentos, podem influenciar os pais. O que é importante que eles influenciem? As crianças devem influenciar tanto a prevenção como depois a hora do tratamento. Portanto, em termos de prevenção, o meu filho do meio é super motivado para ter uma alimentação saudável. Então, ele, quando quer sobremesa, pergunta sempre se há fruta. Se a refeição é carne ou peixe, a primeira tendência dele é acompanhar com cenouras. As crianças conseguem promover uma alimentação saudável neles próprios e também na família. Por outro lado, as crianças conseguem influenciar os pais ao dizer-lhes que não querem que eles fumem, porque não gostam do cheiro, porque lhes fazem mal, porque querem que os pais vivam muitos anos, e isso é algo que também consegue tocar os pais. Por outro lado, as crianças têm uma tendência para serem muito mexidas e os pais devem aproveitar isso. Atualmente há muita facilidade em as crianças passarem demasiado tempo próximo de um ecrã. Isso depois é muito difícil de as libertar disso quando já estão no final da adolescência e, portanto, tanto os pais devem promover que as crianças tenham uma atividade física regular, como idealmente devem participar nessa atividade física com elas. É uma forma ótima de estar também com os filhos e promover a saúde de ambos. Por outro lado, na altura em que aconteça o infarto ou aconteça uma perda de consciência súbita que possa levar à morte súbita, é muito importante que as crianças saibam ligar o 112, e nós achamos que as crianças sabem porque parece tão simples, mas é um trabalho de casa que temos de fazer com elas, que não se deve ligar mesmo para o 112, mas porque é crime fazer uma chamada falsa para o 112, mas deve-se ensinar às crianças. Por exemplo, crianças de 5 anos, se nós lhes dizemos vamos ligar 112, elas não sabem o que é 112. Tem que se lhes ensinar que têm de ligar 112. E tem que se ensinar a ligar do telemóvel que há em casa. Antigamente toda a gente sabia mexer no telefone fixo, mas a maior parte das casas hoje em dia, se tem telefone fixo, se calhar não está ativo em muitas delas, e portanto é importante que as crianças saibam ligar dos telefones que há em casa. E por outro lado, é preciso ensiná-las a falar com o 112. Os adultos também precisam de aprender, e também podem ser as crianças esses agentes, a dizer, pai, ensinaram-me a falar para o 112. Ligar para o 112 tem umas particularidades. Primeiro, quem nos atende não é nenhum médico nem nenhuma enfermeira, é a polícia.
Portanto, temos que comunicar à polícia que estamos perante um problema de saúde e aí sim a polícia passa para o INEM. Quando falamos com o INEM, vão-nos fazer uma série de perguntas, mas a tendência da pessoa, se está atrapalhada, é dizer qual é o problema e desligar rapidamente. Mas não se pode, porque o INEM precisa ter mais informações, nomeadamente onde é que estamos, como é que se entra no sítio onde estamos. E portanto só se pode desligar quando o INEM nos diz, quando o 112 nos diz que se pode desligar. Por último, os pais passam a vida a ensinar os seus filhos a não transmitir informações pessoais a estranhos, mas tem que se lhes dizer que as pessoas do 112 são estranhos nos quais podemos confiar. Os seus filhos estão ensinados a fazer estas coisas desde quando? Desde que idade? Os meus filhos são um caso excepcional porque o pai é médico, mas eles estão ensinados desde muito cedo. Quando não sou eu, é uma mãe de outra criança que é bombeira e que os foi ensinar a colocar as pessoas numa posição de segurança quando estão inconscientes. E, portanto, desde os 5, 6 anos que as crianças devem começar a ser introduzidas nestes temas. Se sabem que se deve atravessar na passadeira, também por que não saber como lidar com a principal causa de morte no país. Maio, mês do coração, altura para a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular renovar os alertas da campanha Cada Segundo Conta, uma campanha de consciencialização para o infarto agudo do miocárdio, que tem como um dos embaixadores o cardiologista Miguel Santos, que aqui nos falou da importância de sensibilizar também as crianças.